Olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou o Alexandre aqui do meu canal Universo Paralelo, que é onde eu coloco os meus vídeos falando a respeito do que eu penso, do que eu acho a respeito da revelação de Deus através da sua palavra, e sempre trazendo como base desse meu pensamento o conhecimento do bem e do mal adquirido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então eu sempre vou trabalhar usando esse mesmo padrão de conhecimento, e porque o conhecimento do bem e do mal entrando no homem desliga o homem de Deus, e o homem deixa de receber vida a partir do próprio Deus e começa a viver uma vida que vai ser ensinada pelo conhecimento do bem e do mal, onde tudo aquilo que o homem vai produzir e fazer na sua vida, tanto faz vida terrena, o que envolve toda a sua vida, vida espiritual, vida conjugal, vida de relacionamento com as pessoas, governo, área de conhecimento, tanto mental como conhecimento do mundo físico, tudo isso, o bem e o mal dentro do próprio homem vai levar ele a um conhecimento que tem que produzir morte. Então, tudo em volta do homem está capacitado para influenciar o homem a chegar a um conhecimento pleno do bem e do mal, aonde o estágio final é a morte, é a autodestruição do próprio homem. E dentro desse pensamento, eu estou construindo uma série de estudos falando a respeito disso. Quem quiser saber mais do assunto, veja os meus outros vídeos lá no meu próprio canal, onde eu falo sobre isso. E eu estou fazendo a sequência. E dentro dessa sequência, eu quero falar hoje sobre como é que essa questão é tratada no Novo Testamento. Eu já falei um pouquinho, eu já falei como esse novo nascimento se dá, que era antes de Cristo Jesus, ele se dava através do sacrifício de um animal que não tinha nada a ver com o pecado do homem, e aquele animal era sacrificado em um altar de pedra não lavrada, não trabalhada, e era oferecido um sacrifício a Deus, e esse sacrifício era aceito por Deus, e Deus recebia aquela troca daquele animal pela vida do homem pecador, e com isso Deus era satisfeito nos filhos de Deus antes da vinda do próprio Cristo, porque cada sacrifício daquele feito pelos filhos de Deus corretamente, com um coração sincero, era um cheque sendo depositado para descontar no futuro, lá na cruz de Cristo. E nós chegamos, e eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Não vou pegar todos os textos e tudo, mas eu vou pegar alguns textos que eu acho principais, onde fala a respeito de como isso se deu no Novo Testamento, tá? Porque até Cristo Deus tinha tratado apenas com o povo judeu, porque era uma promessa feita a Abraão, que através do descendente dele, que era um descendente que ia surgir no futuro, Deus ia reconciliar todos os povos, inclusive os judeus ou o povo israelita, fazendo assim, dentro de todos os povos, um único povo para o próprio Deus. Isso aí. O resultado do conhecimento do bem e do mal nos homens, como é mostrado no Novo Testamento, não apenas o resultado, porque o resultado a gente já viu. Nós vamos ver lá no livro de João 1,13, diz assim, Evangelho de João 1,13, a respeito daqueles que nascem de novo, tá? Como é que o homem se volta
para Deus agora em Cristo Jesus, como é que é o retorno? Como é que faz esse retorno? Como é que o homem agora, no tempo de Cristo, ele vai voltar? Por quê? Porque Cristo vai unir tanto o povo judeu, o povo israelita da sua época, como o povo gentil. E isso vai ser uma agregação. O Senhor Deus vai agregar. Existe uma fala lá em Nicodemos, que ela é muito interessante. Eu esqueci de marcar aqui, mas agora eu lembrei, né? Que é João 3, a partir do verso 1, que Jesus vai tratar exatamente desse assunto com o fariseu chamado Nicodemos, que essa vai ser a dúvida de Nicodemos: como nascer de novo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemo perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser da natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser da natureza espiritual. Porque isso não fique admirado, porque eu disse. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no único Filho de Deus. E é assim que o mundo é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então Jesus esclarecendo a Nicodemos que a única forma do homem voltar de novo a ser participante do reino de Deus, porque Jesus conta uma parábola que Deus tinha uma grande vinha e ele plantou uma vinha, que é o seu próprio reino, e veio o inimigo e semeou a semente do mal. Então o mundo feito lá no Jardim do Éden é o reino de Deus, onde Deus reina. Esse grande mundo é um grande reino de Deus. Mas Satanás, o inimigo de Deus, veio e semeou a semente do conhecimento do bem e do mal. Essas sementes são todos aqueles que são filhos de Satanás, que foram predestinados a serem filhos das trevas. Quando eles nascem e crescem,
a semente do mal faz, a semente do mal neles mesmos, um coração mal que nem Caim, faz com que o conhecimento do bem e do mal o domine. Ele não busca Deus e ele começa a praticar essas obras. Por quê? Porque ele tem que aprender no máximo como ser um ser maligno, para ele obter o pleno conhecimento do bem e do mal e se tornar um ser maligno. E o efeito dessa malignidade não é cortado na sua carne pelo próprio Espírito de Deus, que liberta o homem desse pecado, do conhecimento do bem e do mal. Então o homem sem conhecimento de Deus, o mundo fora de Deus e longe de Deus, ele trabalha para adquirir todo tipo de conhecimento filosófico, conhecimento de ciência, todo tipo de religião falsa, mentirosa. Ele trabalha nessa grande construção para construir o seu próprio mundo, para que esse mundo pareça ser um mundo perfeito e bom, onde ele se sinta bem, feliz, mas que no final tudo isso vai conduzir ele à morte e à destruição. Então, para a pessoa sair fora desse mundo, ele precisa nascer de novo, porque Jesus deixou bem claro, tem que nascer de novo. Jesus afirmou para Nicodemos, e Nicodemos, ele não entende, porque como é que o homem pode nascer de novo? Ele pode voltar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Essa é a dúvida de Nicodemos, porque Nicodemos, ele é nascido da carne, ele é da vida natural, ele ainda não nasceu espiritualmente. Então a preocupação dele é essa: como é que eu vou tornar a nascer de novo, sendo que eu já nasci uma vez? E o que Jesus explica para ele é que quem nasce de pais humanos, quem nasce da descendência de Adão e Caim, é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, todos os que nasceram a partir de Adão, nasceram com a semente do conhecimento do bem e do mal, e trabalha para desenvolver esse conhecimento ao máximo. Agora, aqueles que nascem de Deus, é um ser de natureza espiritual, e ele compreende e entende toda a natureza de Deus, tudo aquilo que envolve o mundo espiritual, e esse mundo espiritual vai envolver a consciência do ser humano para ele construir tanto um mundo físico baseado no mundo espiritual e não baseado no seu autoconhecimento do bem e do mal, a sua própria natureza terrena. Então esse ser humano é um ser humano que nasceu de novo, que ele nasceu de Deus, e isso vai ficar bem claro quando Jesus, aquele que assim que o julgamento é feito, ou a forma como o julgamento é feito de Deus, é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo. A luz é quem? A luz é Cristo, é Jesus. Mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fizeram o que é mal. São os filhos do mal, praticam o mal. Pois todo o que fazem o mal odeia a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Então todos aqueles que não são de Deus, eles rejeitam a Deus, rejeitam a luz que é Cristo Jesus e fogem de Jesus. Eles não querem ter comunhão com os irmãos que nasceram de novo, eles não querem vir para a igreja, eles não querem ter participação nenhuma junto com os filhos de Deus, no reino de Deus. Eles querem ficar nas trevas, nas luzes. Por quê? Porque são filhos do mal e não querem vir para as luzes, para que as suas obras sejam reveladas e eles sejam arguidos, e para que as suas obras sejam manifestas e seja chamada a atenção quanto àquilo que eles estão fazendo. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente as suas ações, que são feitas de acordo com a verdade de Deus. Então, mas aqueles que vivem de acordo com a verdade, que é a luz de Deus, que é Deus, que são os filhos de Deus, que vai viver com a verdade na boca o tempo todo, que não vivem na prática da mentira e do erro, do engano, esses procuram a luz, esses vêm para a luz. Vêm para quem? Vêm para Cristo. Então todo aquele que é da verdade, que foi feito em Deus, que é verdadeiro filho de Deus, ele
quando a luz que é Cristo se manifestou no mundo na época de Cristo, hoje quando o evangelho de Cristo, quando Cristo é anunciado, esses filhos de Deus correm para Cristo. Para quê? Para procurar as boas obras de Deus, que estão em Cristo Jesus, que são feitas em Deus, para que eles possam praticar, a fim de que possam ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então quer dizer, os filhos de Deus que nascem de novo, nesse novo nascimento, correm para Cristo, correm para a luz que é Cristo, a fim de que as obras deles, que são feitas em quem? São feitas de acordo com a vontade de Deus. É Deus quem faz essas obras, para que essas obras sejam colocadas em nós, para que a gente possa viver dentro desse reino de Deus, para que assim como Cristo é a imagem e semelhança de Deus, os cristãos verdadeiros, as pessoas verdadeiras de Deus, possam de novo voltar para o reino de Deus e viver de acordo à semelhança de Cristo. Assim como Adão e Eva viviam de acordo à semelhança de Deus, assim como Deus era em toda a sua criação, perfeito, e conduzindo todas as coisas em plena ordem, em plena perfeição, agora em Cristo Jesus, os filhos de Deus, quando ouvem a luz, quando ouvem a respeito da luz, aqueles que são da verdade, aqueles que nascem de novo, correm para Cristo, para que as suas obras sejam claramente, que as suas ações são feitas, ou obras, são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então é Deus quem faz e prepara as obras para serem colocadas naqueles que são filhos de Deus e que correm para Cristo Jesus. Então, deixando bem claro aqui para Nicodemos, e esse processo afirmo como é que esse Nicodemos, ele não entende como é que isso aconteceu, e Jesus vai citar para ele algo que aconteceu no passado, que João está colocando aqui, que Jesus falou para Nicodemos, e João está escrevendo para a carta de Efésios. Eu tenho um vídeo falando sobre isso mais detalhadamente, eu peço a vocês que busquem lá. O Senhor é professor de Israel e não entende isso, pois afirma ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos, contamos daquilo que vimos, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falar as coisas deste mundo, como vão crer quando eu falar das coisas do céu? Então Jesus está dizendo assim, eu estou falando de como é feito o novo nascimento e vocês não creem, vocês não acreditam. E Jesus está usando as coisas físicas da terra para falar a respeito do novo nascimento. E eles não estão acreditando. E quando a gente fala isso ao povo do mundo de hoje, as pessoas não acreditam. E eles não correm para Cristo para que Deus coloque as suas boas obras. Por quê? Porque quando eles ouvem essas mensagens, ou quando ouvem, né? Porque hoje em dia, essa verdade a respeito desse novo nascimento, ela foi escondida numa teologia que não consegue mais explicar isso para as pessoas, não conseguem levar. As pessoas entram dentro da igreja, não há um discipulado pessoal ensinando para as pessoas como é que acontece esse novo nascimento, para confirmar isso na vida delas. Simplesmente os pastores e os líderes continuam com suas pregações, pegando as histórias dos Velhos Testamento ou do Novo Testamento, e não explica, e não procura verificar se houve um novo nascimento verdadeiro ou não. Então pessoas simplesmente entram e saem dentro da igreja, e nem esse ensinamento de Nicodemos é ensinado a elas, para que elas possam compreender claramente como é que acontece o novo nascimento, como é que a pessoa é colocada de novo dentro do reino de Deus. E como é que Jesus falou isso? Como é que Jesus disse isso para Nicodemos? Jesus vai esclarecer isso Jesus vai dizer isso quando ele diz assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. João 3, capítulo 5. Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é ser da natureza humana. Quem nasce do Espírito é ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse, todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve o barulho, e ele faz
o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece a todos os que é nascido de novo. E vai dizer: o Senhor é professor Israel e não entende isso? Pois afirma o Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que vimos, mas vocês não aceitam a nossa mensagem. Vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo. Como vão crer quando eu falar das coisas do céu? Então Jesus, para explicar para Nicodemos o novo nascimento, ele diz, quando ele vai dizer lá no versículo 3, 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Como é nascer da água e do Espírito? Por que Jesus está fazendo isso? E por que João, que é o escritor do livro de João, ele está falando nascer da água e nascer do Espírito? O que João tem em mente é que o livro de João, esses primeiros capítulos, principalmente no capítulo 1, lá no João 1:1, no começo aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus, era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e a vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então, o que João está tratando aqui, e a ideia que João quer expressar para os seus leitores lá do livro que ele está escrevendo, é que quando ele diz o que nascer da água e do Espírito, tem que nascer da água e nascer do Espírito. Qual é a ilusão? Qual é a alusão e qual é o conhecimento judaico? Qual é o conhecimento bíblico da Torá, do Velho Testamento, que João está trazendo à tona e que Jesus estava ensinando a Nicodemos como era esse processo de nascer de novo? Então, o processo de nascer de novo está ligado a João 1, que é o que? Jesus é, na criação de Deus, ele é o criador de todas as coisas. E como é que é esse processo de criar todas as coisas? Esse processo de nascer de novo, Jesus está mostrando que, assim como Deus criou todas as coisas a partir do seu próprio Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito, lá em Gênesis diz assim, Gênesis 1:2, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então disse Deus que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e a separou da escuridão. Deus pôs a luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou, isso veio amanhã, e esse foi o primeiro dia. Então disse Deus que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão pôs o nome céu. A noite passou, veio amanhã, esse foi o segundo dia. Aí disse Deus que a água que está debaixo no céu seja um só lugar, a fim que apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome terra, e nas águas que havia juntado pôs o nome noite. E pôs o nome noite, tá? E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome terra, e nas águas que se havia se juntado, Deus pôs o nome mares. E assim Deus viu o que havia feito, e era bom. E em seguida ele diz que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem semente e árvores que deem fruta. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão semente e árvores que dão fruta. E Deus viu o que havia feito e era bom. Então, o que João está fazendo? O que João está falando aqui no versículo 3, quando ele narra que Jesus está nessa conversa com Nicodemos, aquele que nascer da água e nascer do Espírito. O que Jesus está fazendo, a alusão para Nicodemos, que Jesus está dizendo que quando Jesus fala das coisas terrenas, ele não compreende. Imagina se ele falar das coisas celestiais. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis a gente já leu
que primeiro o quê? Primeiro foi feito céus e terra, e havia uma escuridão sobre a terra, que era, Deus criou tudo no vazio, no vácuo, não havia nada. Criou primeiro uma grande quantidade de água e uma terra dentro da água. E o que havia ali? Havia nada, não havia vida nenhuma, não havia vida, não havia nada. Então, por quê? Porque primeiro Deus cria as condições para que ele produza vida. Então, primeiro Deus produziu o quê? A água e a terra. Então, como essa água era uma água estéril, e havia uma terra dentro dessa água, que estava ali cobrindo a terra estava enfinhada, estava dentro dessa água, dentro dessa grande quantidade de água. Então, o Espírito de Deus pairava sobre essa água na escuridão e no vazio, e não havia nada. Por quê? Porque é uma terra estéril, não havia vida nenhuma. Aí quando o Espírito de Deus está pairando, e Deus fala, haja luz e houve luz, então o Espírito de Deus trabalha nessa criação especial, e a ciência da criação, quando Deus diz haja luz, essa luz é o próprio Cristo. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus vai na água que não tem nada, o que há uma esterilidade naquela água. Então Jesus, a luz de Deus, sai da boca do próprio Deus, porque tudo que parte de Deus é do próprio Deus. Então, como João diz, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era a luz dos homens. Então Jesus, a luz vai, clareia essa terra, e daí clareando essa terra, há a separação de terra. Dentro da terra há uma divisão, que nós chamamos a abóbada, que é a parte de cima e a parte de baixo, e faz com que a terra saia de dentro da parte da água de baixo. Então uma terra, a ideia de fato é uma terra plana, não é um globo. Pode até ser em volta ser tudo água, pode até ser redondo por fora, mas por dentro é o que? É um vácuo, onde nós temos o oxigênio, o dióxido de carbono e todo elemento que é necessário, porque ali o Espírito de Deus, quando faz essa separação, ele já está preparando a terra para haver vida. É isso que Jesus está fazendo alusão a Nicodemos, ensinando para ele que esse processo na criação é o Espírito de Deus trabalhando onde é uma terra estéril, para poder haver formação de vida. Então ali dentro surge a terra depois. Então Jesus, a luz do mundo que ilumina todo homem, toda a escuridão, faz surgir essa separação, faz surgir a terra, e nos capítulos seguintes, até no 6º dia, há toda a criação especial de Deus, Deus criando toda a vida. Então, assim como a água, e afirma o Senhor que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus está dizendo para ele, Nicodemo, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode nascer de novo, se não nascer do Espírito. Assim como Deus criou todas as coisas, e ele, o próprio Cristo, era o agente dessa criação, Jesus está ali como luz. O terreno já existe, a terra estéril somos todos nós, terra estéril, que não há vida, não há nada. Então Jesus é essa luz que ilumina todo homem. Então Jesus vem nesse ser que somos nós, que não há vida, para produzir nova vida. E como vai produzir? Aí Jesus está usando para Nicodemo essa alusão lá em Gênesis 1, a partir do verso 2, que o quê? Que naquela terra estéril, naquele mundo estéril, o Espírito, a água e o Espírito de Deus fez nascer de novo. Então aquele que não nascer da água, de dentro da água, uma terra que somos nós estéril, nascer, surgir de dentro da água e do Espírito de Deus que vai produzir vida em nós, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque todo homem que é nascido da carne, do mundo perdido, dentro do reino de Deus é carne e não há vida. Então agora Cristo Jesus, que alumia todo homem, vem nesse mundo de novo para poder o quê? Para poder produzir vida de novo. E esses homens é que vão correr para a luz, que é Cristo, para que as suas obras sejam feitas em Deus. Então
É disso que Jesus está falando, e é disso que eu estou falando que acontece nesse conhecimento do bem e do mal. O homem é tirado, resgatado de Deus, de dentro desse conhecimento do bem e do mal, aonde a partir do nascimento das águas, o batismo na água de João Batista representava isso, onde o homem se arrepende dessa vida pecaminosa e ele é batizado na água, e o Espírito Santo de Deus vem, assim como Jesus. Jesus é o primeiro a ser mostrado esse novo nascimento, onde Jesus foi batizado das águas, que quer dizer, o homem foi retirado de dentro das águas, e o Espírito Santo de Deus vem e habita nesse homem e faz com que ele nasça de novo. É esse o processo que Jesus está explicando para Nicodemos, e Nicodemos não entendeu e não estava entendendo. Porque todo que é nascido da carne é carne. Por quê? Porque ele nasceu de dentro do pecado. Está num mundo totalmente estéril, sem Deus, assim como lá em Gênesis o mundo era. E nasceu de dentro da água, a terra, e a partir da terra, dessa separação especial, pôde haver oportunidade de vida. Então esse novo nascimento faz essa separação entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E os filhos de Deus vai manifestar as obras que é feitas por Deus, não é feita pelos próprios filhos de Deus. Não tem como eu produzir essas boas obras. Essas obras vêm de Deus, e é isso que eu quero bater na tecla, que essas obras são feitas por Deus, porque quem produz todas as coisas a partir do nascimento é o próprio Deus. Por quê? O vento sopra onde quer e ouve o seu barulho que ele faz, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece todos os que nascem do Espírito. Então quer dizer, é algo que ninguém sabe, nem o próprio homem que é salvo por Deus, nasce de novo, sabe de onde vem e para onde vai, porque o próprio Espírito de Deus é quem faz isso nesse próprio homem. E a gente vai ver isso lá em João 13, que a gente já viu, e também em João 13, 19 e 21. As obras más feitas em... as obras más não. Paulo também fala isso, Paulo tratando com os gentios, Paulo vai falar desse assunto lá em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 10. Efésios 2, capítulo 1. Porque antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, viver na prática do conhecimento do bem e do mal, vocês estavam espiritualmente mortos, quer dizer, uma terra estéril, não havia vida. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daqueles que governam os poderes espirituais dos espaços. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, quer dizer, todos aqueles que praticam, que vivem na prática do mal, do conhecimento do bem e do mal, porque foi Satanás que colocou, e é Satanás que é o líder deles. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam, quer dizer, a mente pecaminosa controlando toda a vida do homem. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, tá? No final, ter o pleno conhecimento do bem e do mal e sofrer o castigo de Deus, porque o pleno conhecimento final do conhecimento do bem e do mal vai ser dado somente aos filhos de Satanás, somente aqueles que vivem na prática do mal e não nascem de novo para Deus, para viver no reino de Deus e são restaurados em Cristo. Esses vão chegar ao pleno conhecimento. Por quê? O ponto máximo do pleno conhecimento é receber a ira de Deus, o castigo eterno. Aí eles vão ter o pleno conhecimento, no máximo. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando andávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos, quer dizer, de graça de Deus, por estarmos unidos com Cristo. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Então, quer dizer, assim como no Novo Testamento, assim como
Jesus, que é a luz, fez todas as coisas na criação de Deus, fazendo toda a criação espiritual, especial. Assim também a luz de Cristo cria em nós todos os tipos de coisas boas para vivermos em Cristo Jesus. Isso é uma construção do próprio Deus, não vem de nós mesmos, e é isso que Paulo está falando. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé, quer dizer, crendo que isso é a verdade. Isso não vem de vocês, ó, isso não vem de nós, não é nós que faz isso, mas é um presente dado de Deus, é um presente dado de Deus por nós, essas boas obras, essas boas práticas. Até a fé é um presente, é uma dádiva de Deus, aos filhos de Deus, aos filhos do reino. A salvação não é o resultado do esforço de vocês, não é o resultado dos nossos esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, ninguém pode ficar se orgulhando de ser crente. Eu vejo aí crentes, cristãos, pastores, missionários, evangelistas se orgulhando de ter essa salvação. A gente não tem que se orgulhar de tê-la, não há nada em nós, não há nem nada no ser humano, tendo conhecimento do bem e do mal, que faça com que a gente busque a Deus. Nós éramos como aquela terra em Gênesis, estéril, sem vida nenhuma, não havia nada. Assim como Jesus falou para Nicodemo, vocês são humanos, vocês não têm nada, e é necessário nascer. Assim como a luz resplandeceu em meio às trevas e criou todas as coisas, assim vocês têm que nascer de novo, da água e do Espírito, que é isso que acontece do ser humano. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. É Deus quem preparou as boas obras para que nós vivêssemos nessas boas obras. Não somos nós. Não somos nós que criamos as boas obras para vivermos na prática do bem. As boas obras é Deus, Paulo deixa bem claro, pois foi Deus quem nos fez e que somos agora. Deus fez o que somos agora. Deus fez quando? Deus fez lá em Cristo Jesus na cruz. Foi isso que Jesus disse para Nicodemo: é necessário nascer da água e do Espírito. Assim como em Gênesis teve uma criação especial, onde a terra era estéril, não havia nada, não havia vida nenhuma, e o Espírito de Deus pairava sobre o nada, e Deus diz: haja luz, e Jesus é a luz, e essa luz vem em nós. Assim a luz de Cristo agora em nós, no nosso corpo, nos faz nascer de novo, que nos fez, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Então quer dizer, quando nós cremos que Jesus é o Filho verdadeiro de Deus, e Ele é o Deus verdadeiro, que é o Deus lá da Torá, que criou todas as coisas a partir da sua palavra, e a sua palavra era o seu próprio Filho, criando a vida onde havia esterilidade, e assim como ele disse para Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Assim Deus nos criou com Cristo, Cristo é a palavra de Deus no mundo encarnada, que produz vida através da sua morte na cruz. Assim como Cristo produziu vida numa terra estéril, criando todas as coisas, Deus encarna a sua palavra, o verbo, em João 1, porque no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Deus fez todas as coisas por intermédio de Deus. Assim a palavra de Deus encarnou no mundo, o verbo de Deus encarnou no mundo, e agora esse verbo encarnado é a luz de todos os homens, e todos os homens têm que ouvir a voz de Cristo, ouvir os seus mandamentos e crer para que haja salvação. E essa salvação, através da morte de Cristo na cruz, é esse batismo, é esse nascer da água e do Espírito, porque Jesus nos fazendo nascer de novo, a partir da lavagem do seu sangue, é o seu sangue, assim como o mundo nasceu de dentro da água, sendo lavado pela água, assim o sangue de Cristo nos lava, porque fazendo uma alusão a Gênesis, porque o sangue de Cristo é composto, porque era sangue humano, e nós sabemos que o nosso sangue é composto pela sua grande maior parte por água. Assim nós somos lavados por Cristo e nascemos de novo.
Então esse lavar de Cristo, e ele manda o seu Espírito em nós, nascendo da água, que é o sangue de Cristo, e do Espírito de Cristo, nós somos preparados para vivermos nas obras que Deus fez antes da criação do mundo, para que nós pudéssemos viver nela. Então isso eu quero te dizer com isso, que o quê? Que Deus nos predestinou, que Deus é o Criador de todos os seus filhos, a predestinação completa e certa, porque se Deus deixasse para que nós, somente ouvindo essa palavra, assim como os fariseus ouviu, assim como muitos gentios ouviu Paulo falando de Cristo e pregando e não creram e morreram, porque eram pessoas más, e não vieram para a luz porque as suas obras eram más, eram pessoas más, assim como eles não foram, e assim como tantos foram e correram para Cristo e foram salvos, porque Deus preparou essas pessoas, porque foi Deus quem colocou nelas. Deus criou essas pessoas para que no tempo de Cristo, agora a partir de Cristo, essas pessoas aceitassem esse evangelho e corressem para a luz verdadeira, para que eles nascessem da água, o sangue de Cristo, e Cristo colocando o seu Espírito. Então isso foi Deus quem criou, não é o homem que cria a partir do momento que ele ouve o evangelho de Cristo, não é pela sua própria capacidade de crer. No momento que ele está ouvindo, aqueles que são filhos de Deus, que está vivendo o conhecimento do bem e do mal, que é uma terra estéril, a hora que ele ouve o que são filhos de Deus, o Espírito de Cristo entra neles, apropria da mentalidade dele, o sangue de Cristo o lava de todo o seu pecado, e ali o Espírito Santo de Deus vem, habita e coloca fé no coração daquela pessoa, para ela poder crer, que nem aquele homem disse, quando Jesus ia curar a filha daquele homem, ele disse: Senhor, me dê fé para que eu creia, porque eu não creio. Então assim é Deus colocando fé no corações dos filhos, dos seus próprios filhos, para que eles creiam. É o poder de Deus em Romanos 3:23, porque todos pecaram, todos viviam no conhecimento do bem e do mal, e agora carecem do poder de Deus. Quer dizer, o poder de Deus tem que vir colocar no coração do homem. Então isso deixando bem claro, gente, para arrancar do ser humano toda esperança vã que o cristão acha que ele é capaz de construir a seu próprio conhecimento, as suas próprias obras, para viver de acordo com a vontade de Deus. Isso não existe, tá? É Deus quem prepara os seus filhos para que eles vivam nessa obra, tá? Então eu fiz esse adendo, mais esse vídeo aqui, enfatizando agora no Novo Testamento e colocando a palavras de Paulo. Tem muitos outros textos de Paulo que trata desse mesmo assunto, sobre esse novo nascimento. A gente tem em Romanos. Paulo geralmente quando Paulo está evangelizando a um povo que começa a ouvir, ele vai tratar exatamente desse assunto. Ele sempre trata da mesma forma, apresentando Cristo como aquele que cria essas boas obras para que a gente viva nela, tá? Então fica com essa mensagem aí, tá? Confie na palavra de Deus e busque crer que Deus é quem prepara as boas obras. Então as boas obras são apresentadas aos filhos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostrando e revelando a vontade de Deus para o homem de Deus. E nós temos que ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus, e a Bíblia é a palavra, a Bíblia é o verbo de Deus encarnado. Jesus é mostrado as suas boas obras de Gênesis a Apocalipse, desde o momento que um animal teve que morrer lá no Jardim do Éden para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ali já é a representação do que Cristo fez, até no final de Apocalipse, onde a morte vai ser destruída pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, e assim vai ser consumado os filhos de Deus voltando para Deus de novo. Então é apenas na leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse que o Filho de Deus e o homem de Deus recebe as boas obras de Deus para sendo praticada. Ele vai entender esse processo de Deus na sua vida, e o Espírito Santo vai ensinando ele a cada dia. Então eu peço encarecidamente, leia a Bíblia com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos dentro de casa todos os dias. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, faça essa terra estéril
produzir frutos de Deus cada vez mais, porque esse é o propósito de Deus, tá? Para que nós possamos produzir fruto, que nem está lá em Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e Deus faz com que a gente fique ligado nesse ramo verdadeiro, para que as galhas que somos nós podemos dar fruto, e cada vez mais fruto, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Dê o seu joinha, que é o seu like aí, faça um comentário, e se quiser compartilhar, compartilha, e se inscreva aí no meu canal se você quiser receber mais mensagens como essa, esclarecendo a verdade desse relacionamento, desse conhecimento do bem e do mal, de como o homem os filhos de Deus são despertos, tá? Então, Deus predestinou sim, tá? Não existe essa ideia de que o homem busca a Deus, nunca, jamais o homem busca a Deus, é Deus quem busca o homem perdido, tá? Porque se o homem pensar que ele busca a Deus, ele provavelmente vai para o inferno, porque não existe a menor possibilidade do homem buscar Deus. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Jesus deixou bem claro para Nicodemo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? E quem não entendeu isso não pode entrar no reino de Deus. E tem um monte de gente dentro da igreja que não entendeu, não faz a menor ideia desse novo nascimento, e não é de Deus, e é por isso que vive praticando as obras más dentro da igreja, praticando todo tipo de libertinagem, todo tipo de pecado, todo tipo de perversidade, e se desviando de Deus, mesmo dentro de uma igreja, não tendo conhecimento de Deus. Eu oro para que os pregadores e líderes realmente se voltem para a palavra de Deus verdadeira e comecem a ensinar esse evangelho verdadeiro do novo nascimento.